Então eu creio que o mistério da palavra vai falar conosco, amém? Apocalipse capítulo de número 4, começando do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta do céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha um rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Diga glória a Deus. Repita comigo: o noivo vem aí. O noivo vem aí. Mas e depois? Repita comigo: mas e depois? Agora bem gostoso, porque ficou meio esquisito, né? O noivo vem aí. O noivo vem aí. Mas e depois? Deus, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, que não seja eu, Senhor, pregando a tua palavra, mas que seja o Espírito Santo do Senhor falando com a tua noiva através da minha boca, Senhor, e que a tua palavra seja pregada e o teu nome glorificado, em nome de Jesus Cristo, amém. Você que pode, ocupe seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero trabalhar na temática do congresso. Contudo, eu sei que homens gabaritados já pregaram nesses últimos 2 dias acerca da vinda do noivo, e orando ao Pai Celeste, Deus me motivou a pregar acerca do céu do lado de dentro. Quantos podem dizer amém? Então peço que tenham paciência e muita atenção, para que possamos ter uma plena compreensão daquilo que Deus quer falar conosco, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, Apocalipse ou Apaglipsis no grego significa revelação. A carta de João, tratando acerca do Apocalipse, é um dos livros mais notáveis da Bíblia Sagrada, tendo em vista que esse livro possui muitas siglas, ou se assim podemos chamar, de enigmas, situações
que nem João e muito menos nós conseguimos explicar. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que as coisas ocultas foram reveladas aos santos. Então, dia após dia, nós presenciamos com o mundo cotidiano o cumprimento de muitas palavras que o apóstolo João escreveu quando teve esta visão. O apóstolo João é um personagem muito específico e com uma história muito admirável na Bíblia Sagrada. O apóstolo João, se assim podemos interpretar, era um dos, se não o mais novo discípulo entre os 12 discípulos de Jesus. Não há vestígio bíblico afirmando isso, mas com uma boa interpretação, uma boa contextualização, nós entendemos que não somente a posição de João, mas o perfil e até mesmo a sua idade em morte nos mostra que ele era sim um homem muito jovem quando foi chamado para andar com Cristo Jesus. João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, também discípulo de Jesus, e ele fazia parte da dupla dos filhos do trovão, os filhos de Zebedeu. E é interessante que o apóstolo João, o tecladista pode dar glória mais tarde comigo, tá bom? Glória a Deus. João, ele tem muitas características que nós podemos adotar aqui nesta mensagem, como por exemplo, ele não era só um dos mais novos, mas ele tinha um papel muito reflexivo. Você pode entender à luz das Escrituras que João não era como, por exemplo, Pedro, que tomava muita frente para falar. João era um discípulo muito observador. João, caracterizado como discípulo do amor, João 13, ou até em João 19, ele reclina o seu rosto sobre o peito de Jesus na última ceia. Então nós entendemos que João é um discípulo com caráter muito observador. Ele é muito reflexivo, ele admira, ele pensa, ele olha para o local em que ele está inserido e tenta absorver tudo que está sendo acontecido nesse contexto. João não somente tem essas características, mas também esteve presente em boa parte das maravilhas do Evangelho de Cristo Jesus. João não era só o mais amado de Jesus, se assim podemos dizer, mas também fazia parte da coletânea do trio Parada Dura dos discípulos de Jesus. Pedro, Tiago e João presenciaram alguns momentos únicos que os outros demais não presenciaram. João esteve na transfiguração de Jesus em Mateus 17. João esteve na ressurreição da filha de Jairo em Marcos capítulo 5. João esteve no Getsemane quando Jesus levou os 3 e depois à parte partiu para orar, antevendo a sua crucificação. João foi o único discípulo que esteve aos pés da cruz em João capítulo 19. Eu acho interessante que não somente o único, mas João, sendo um jovem discípulo, ele recebeu a convocação de Jesus Cristo para cuidar ou tratar da manutenção da vida da mãe biológica de Jesus Cristo, a irmã Maria. João, ele tem uma posição muito particular, e o que eu acho interessante é nós analisarmos a história, porque muitas pessoas veem outras alcançando ou galgando um lugar, e as pessoas querem julgar o momento da pessoa, mas não observam a história que essa pessoa chegou. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma vivência, todo mundo tem um passado, seja ele com Deus ou sem Deus. João, ainda que um dos mais novos, ainda que um dos mais simples, ele foi o único que acompanhou Jesus de perto em sua crucificação. Os demais discípulos, recebendo Judas, que se matou, se assassinou, eles fugiam desta oportunidade com medo dos fariseus e doutores da lei se reunirem não somente para matar Jesus, mas os demais discípulos. Inclusive, quando Jesus é já com o corpo ressurreto, você percebe que Jesus não entra na casa que eles estão pela porta aberta. Jesus atravessa a porta, porque a porta está trancada, eles estão com medo da perseguição. João foi o único que não teve medo da perseguição.
João foi o único que esteve aos pés da cruz. João foi o único que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. João foi o único que participou desses eventos com uma ênfase em sua história. Então, o que eu acho interessante é que não é à toa que João recebeu a revelação do Apocalipse. Você percebe porque há pessoas que eu não gosto de comparação ministerial. Isso para mim é algo errado. Cada um tem o seu chamado. Mas você vê pessoas alcançando lugares que ninguém imaginava, ou alcançando momentos com Deus que poucas pessoas apostariam que chegasse. Mas por quê? Porque João esteve com Jesus em todos os momentos. Momentos de alegria, momentos de glorificação, transfiguração, momentos de dor no Getsemane, orando, ainda que caiu em sono, estava com Jesus de forma corpórea, estava aos pés da cruz, sendo o único discípulo, representante da comitiva de Jesus. Então não é à toa que um homem como João, ainda que preso na ilha de Patmos, recebeu a revelação. Então, para quem gosta de palavra aplicada, vai ao primeiro mistério da palavra. Quer receber revelação? Precisa de fidelidade. Quer receber revelação dos céus? É necessário uma fidelidade. Talvez você entrou nesse congresso hoje dizendo: Deus, fala comigo. Não falou especificamente comigo na sexta, não falou especificamente comigo no sábado, e agora no domingo, Senhor, eu quero um profeta que venha até o pé do meu ouvido e fale a minha vida toda e explique o que é e o que há de fazer. Mas será que você está numa posição de alguém que recebe a revelação de Cristo? Nós temos que entender que dar algo que não custa nada não vale nada. Dar algo que não custa nada não vale nada. Isso aqui eu estou abrindo parênteses na palavra. Lembra de Davi? Um dos últimos capítulos de 2 Samuel. Davi vai prestar uma oferta ao Senhor devido ao seu pecado, da coletânea do censo de seu exército. Quando ele vai comprar o animal para o sacrifício, o vendedor diz: não, o Senhor é o rei Davi, eu faço questão de dar para ti. Mas o que Davi disse? Não, eu vou pagar, porque eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe nada. Posso te dizer algo? Talvez você esteja como João, numa ilha de Patmos, esperando a revelação, mas Deus está dizendo: o lugar não te define, a tua posição vai te definir. Será que você é alguém fiel, ou você é alguém que só espera receber quando bem quiser? João foi fiel e alcançou lugares inexplicáveis, lugares extraordinários. Ainda que alguém possa dizer: morreu de velhice na ilha de Patmos. Pois bem, a voz de João ecoa até os dias de hoje. Aleluia. No Evangelho de João, no Apocalipse e em suas 3 cartas. Um homem que foi notório até os cotidianos, estando preso em uma ilha. Quando João recebe esta revelação, nós temos inúmeras questões a ser tratadas no livro do Apocalipse. Nós temos inúmeras questões a serem tratadas. Mas, trabalhando com a temática o noivo veio e tentando trazer ênfase ao que o noivo há de fazer quando vir, Deus me direciona para Apocalipse, capítulo de número 4. O que eu acho interessante é que João não só vê o fim dos tempos no Apocalipse, mas também ele vê o que pode ser considerado ainda mais importante: a cultura do céu. João não só trabalha como jornaleiro, explicando o que há de acontecer, mas ele também, com a sua limitância, posso dizer, com o seu limite de entendimento do que é o céu, porque nós temos que levar em consideração a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde quando Paulo é arrebatado ao terceiro céu, ele diz: eu vi coisas inefáveis, coisas que o homem não pode pronunciar. O céu contém coisas que não cabem à realidade humana, não por pecado, mas simplesmente porque é uma dimensão para além do nosso entendimento. Então, com base naquilo que pode ser escrito ou falado, João transcreve na carta do Apocalipse para a igreja. Mas o que eu acho interessante, que o mais importante do que vai acontecer, é ele escrever
como não só acontece, mas como funciona o céu. Porque, irmãos, é bem verdade que a Bíblia é toda importante, mas nós temos que nos atentar a dar importância para as mensagens certas. Por quê? Porque Apocalipse contém diversos resquícios de o que vai acontecer, mas nós temos que nos atentar bastante a como o céu é. E é isso que eu quero tratar com os irmãos nesta noite. Apocalipse capítulo 4 na Bíblia está intitulado como o trono de Deus. Aqui nós temos a primeira experiência de João com o trono de Deus, porque até Apocalipse 3 é praticamente resumida em cartas às igrejas específicas do seu tempo. Em Apocalipse capítulo 4, ele tem uma visão do trono de Deus, e ao ver o trono de Deus, ele decorre dizendo que ele encontra uma porta que está aberta no céu, e ele ouve uma primeira voz como de trombeta, que falou com ele dizendo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Você entende que o mistério da palavra, ele não necessariamente chega até você, você chega até ele. Me lembra muito o meu professor da faculdade de teologia lá no Texas. Era um professor judeu messiânico, isto é, um homem com linhagem judaica, mas que acredita que Jesus Cristo é o Messias. Aleluia! Em sua primeira aula, sabe o que ele fez, irmãos? Ele trouxe um grande quadro à frente de toda a sala de aula. Ele desenhou uma montanha, ele desenhou ele mesmo em cima da montanha e diversas carinhas embaixo, que eram os alunos. E sabe o que ele disse? Se vocês quiserem compreender a minha aula, eu não vou descer esta montanha para explicar para vocês. Vocês terão que subir para entender o que eu quero ensinar. Aí ele disse: se vocês querem receber o que eu tenho para ensinar em sua posição insignificante, olha a audácia do professor, vocês vão receber palavras como é, ou seja, palavras incompletas. Mas se você quiser compreender a profundidade da matéria, sobe na montanha e chega no meu nível. Sabe o que eu quero aplicar aqui para alguém? A palavra de Deus, ela resgata. A palavra de Deus, ela salva. Mas se você quer ter um conhecimento, um pleno entendimento da palavra de Deus, não é a palavra que desce no seu nível, é você que sobe no nível da palavra. Lembra de Ana e Eucana? Por acaso eles desciam ao templo para adorar, ou eles subiam ao templo para adorar? A verdade é que Ana, se quisesse falar com Penina, ela tinha que descer, mas para falar com Deus ela tinha que subir. Deus está chamando alguém para mudar o seu diagnóstico mental. Chega de se rebaixar para ouvir coisas dos outros. Eu quero ouvir coisa que vem do céu. Eu quero ouvir palavra que provém do céu. Eu estou cansado, eu estou farto de palavras mundanas. Eu estou cansado, eu estou farto de palavras de autoajuda. Eu estou cansado, eu estou farto de palavras que vêm de entendimento humano. Eu quero subir no nível do céu. Eu quero subir no nível do céu. E posso dizer uma coisa? João escreveu que a porta do céu está aberta. Ou seja, não há impedimento para você nessa noite. Se você quer conhecimento pleno da palavra, sobe até o nível do céu. Após ter entendimento do trono de Deus, ele diz assim: logo fui arrebatado do Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, uma das pedras mais iluminosas que esta terra já conheceu. E um pouco adiante, eu acho interessante que o versículo 4 diz assim: e ao redor do trono havia 24 anciãos, e vi assentados sobre todos os tronos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Repita comigo: 7 lâmpadas de fogo, aos quais são os 7 Espíritos de Deus. Se
se nós folhearmos algumas páginas anteriores, eu nem tinha preparado isso, mas Deus me lembrou de uma palavra em Apocalipse. Veja comigo Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, e logo em seguida o versículo 1, capítulo 2. Olha o que diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aí olha o versículo do capítulo 2: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Pela interpretação de João, Deus deu para ele as 7 estrelas, tem um significado, mas os 7 castiçais, isto é, as 7 lâmpadas, tem outro significado. Por quê? Ele diz: as 7 estrelas representam os anjos da igreja, mas os 7 castiçais são as 7 igrejas. Ou seja, o castiçal é igreja. O castiçal é igreja. Mais uma vez, o castiçal é igreja. Como um castiçal é caracterizado? Um castiçal tem 7 lâmpadas. Nessas 7 lâmpadas tem a habilidade de receber um azeite para ela se tornar acesa. Zacarias capítulo 4 vai até dizer que é necessário até um ramo de olivo ser colocado dentro do candelabro para nunca faltar o azeite no castiçal. Ou seja, o castiçal tem uma função muito importante. Inclusive em Êxodo, na tenda do encontro, o castiçal ficava entre o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos e o lugar santo, ou seja, na entrada, na cortina, para iluminar o caminho até o santo dos santos. Então você percebe que o castiçal só tem utilidade quando ele está aceso. Um castiçal só tem utilidade quando ele está aceso. Por quê? A função de um castiçal qual é? Um castiçal qual é? Iluminar. Iluminar a entrada do lugar santíssimo, iluminar a entrada do lugar do santo dos santos, para que todos que entrassem enxergassem os seus passos, já que a Bíblia nos dá a entender que era um breu no lugar santíssimo, era um breu. Então o castiçal servia para iluminar essa entrada e poder o sacerdote enxergar os seus passos. Agora, olha que interessante. Primeira coisa, se um castiçal para funcionar tem que estar aceso, com a chama acesa, e o castiçal é uma igreja, eu acho que vocês já podem entender que uma igreja sem fogo é uma igreja inoperante. Uma igreja sem a luz acesa é uma igreja inútil. Uma igreja que não contém fogo para acender não está vivendo a plenitude de sua totalidade. E olha que mais interessante, Apocalipse 2, 1 e Apocalipse 1, 20 diz que esse Jesus passeia sobre os 7 castiçais, e não somente os castiçais, mas os castiçais que estão acesos. Ou seja, para uma igreja receber a presença de Cristo Jesus, precisa estar acesa a chama. Eu quero pregar para uma igreja que, mesmo com as desilusões do tempo presente, mesmo com as tentações do mundo vindouro, mesmo com as forças e as hostes espirituais querendo parar, você mantém o fogo aceso, você mantém o castiçal aceso. Posso te dizer algo? Não tenta entrar nesta onda fria do Evangelho. O Evangelho foi separado para aquecer uma igreja. O Evangelho foi separado para aquecer uma geração. É por isso que Lucas 24, os discípulos, quando tem a plena revelação que era Cristo Jesus, e quando partiram o pão e espelho que era Jesus, Jesus apareceu, eles disseram: porventura o nosso coração não ardia enquanto ele falava? Uma igreja sem fogo é uma igreja morta, uma igreja sem luz é uma igreja morta. Mas eu quero crer que aqui o fogo ainda está aceso. Eu quero crer que na Uzia Fé o fogo ainda está aceso. Eu quero crer que em Santo André o avivamento da fé está acendendo a chama nesta cidade, acendendo a chama
castiçado. Uma igreja que não ilumina é uma igreja inoperante. Uma igreja que não tem fogo é uma igreja inoperante. E olha que interessante, o fogo aponta caminho. Ou seja, o fogo da igreja leva algo a alguém. Não é algo a troco de nada. Perceba, toda vez que o castiçal ilumina, ele ilumina um local. Ou seja, todo fogo que nós recebemos na casa do Senhor, ela tem um destino, ela tem uma objetividade. Lembra quando em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: e recebereis poder do alto, sereis testemunhas tanto na Judéia e Samaria e até os confins da terra. A chama que nós recebemos não é para ficar aqui dentro. Vou repetir. E eu quero esse é o senso, eu quero reflexão, eu quero que você pense mesmo. A chama que você recebe aqui não é para ficar aqui, é apontar caminho para alguém entrar no mesmo ambiente que vocês. Deus tem um propósito em te encher. Não é só para você se sentir bonitinho ou bonitinho. Não é só para você sentir que está com autoridade. Não é para sentir que você preencheu um vazio, não. É para você apontar o caminho para alguém entrar no mesmo ambiente que você. Se você carrega uma chama dentro de você, mas não queima mais ninguém, esse fogo também é inútil, porque você foi chamado para influenciar o caminho de alguém. Você foi chamado para preparar o caminho de alguém. Você foi chamado para iluminar o caminho de alguém. Essa chama que você recebe aqui é para lá fora alguém chegar no caminho. E por isso que Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho. A igreja tem como propósito iluminar o caminho. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Uma festa não acaba hoje. João vê 4 animais. Versículo 6: e havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal, bezerro, o terceiro animal, homem, e quarto animal, uma águia que voava. Nós temos aqui leão, bezerro, águia e homem. Leão, bezerro, águia e homem. No céu, na cultura do céu, nada é por acaso. Vou repetir isso. Na cultura do céu, nada é por acaso. Tudo carrega um significado, tudo carrega uma compreensão, tudo carrega um entendimento a ser compreendido. O leão, quando está em volta do trono, o bezerro, quando está em volta do trono, a águia e o homem, quando estão em volta do trono, eles primeiramente não estão ali por estar, mas eles têm uma ação. Repita comigo: ação. Eles têm uma ação mediante a presença daquele que está sentado no trono. Olhe comigo, versículo 8: e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. Você percebe aqui no versículo 9, quando os animais davam glória e honra e ações de graça, o que eles davam? Glória, honra e ações de graça. Repita comigo: glória. Mais forte: glória, honra e ações de graça. Eles entregavam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e vive para todo sempre. Eles não estão ocupando uma posição, eles estão ocupando uma devoção. Vou repetir: eles não estão ocupando apenas uma posição, mas eles estão carregando uma devoção. Por que a Bíblia é específica na revelação de João? Que havia esses 4 animais com características tão específicas. Vamos lá. Tudo na cultura do céu tem um significado. Leão tem como característica a força, o empoderamento. Nós bem sabemos que culturalmente o leão é o rei da selva. O leão é o cabeça de um gado, é o cabeça de uma família de leões.
ele conquista espaço, ou seja, força, predominância. O bezerro é a humildade, porque a Bíblia não diz que é boi, a Bíblia diz que é bezerro. Repita comigo: boi, bezerro. Ainda que são do mesmo reino animal, até da mesma, são o mesmo animal, são unidades diferentes. Bezerro é novo, boi é velho. Bezerro é novo, vaca é velha. Então você entende aqui que a vida é específica, não dizendo boi, mas bezerro. Por quê? Bezerro tem como característica a humildade. Bezerro tem como característica a humildade, a falta de força. Porém, a humildade é entender que tem alguém mais forte que ele. É humilde, porque sabe que é dependente de um pai, de uma mãe, de alguém que cuida dele. Porque o bezerro é um boi ou uma vaca, ainda de criança, ainda bebê. A águia tem como característica, tudo nós sabemos, a visão. Porque a águia não tem somente uma visão apurada, mas também tem característica em seu corpo, em suas penas, um grande poderio de altos voos. Voos estes maiores do que a maioria do reino dos animais que voam. A águia pode estar quase em qualquer localidade para observar o melhor de tal circunstância ou ocasião. A águia é caracterizada como visão. Já o homem é caracterizado pela inteligência, pela racionalidade. Os animais não são racionais. Todavia, Deus fez o homem em Gênesis capítulo 26. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos dar a ele poder sobre toda a terra, sobre os animais, sobre tudo que há. É a inteligência, é o pensamento, é a racionalidade, é a ciência. Então esses 4 seres vivos representam 4 posições. O leão representa a força, o bezerro representa a humildade, a águia representa a visão e o homem representa a inteligência. Vou falar mais uma vez, alguém está notando. O leão representa a força, o bezerro representa a humildade, a águia representa a visão e o homem representa a inteligência. Então são 4 poderes se derramando perante aquele que está sentado ao trono e aquele que vive todo sempre. São 4 poderes: força, humildade, visão, inteligência. Esses 4 poderes se prostram até aquele que está no trono. Já vamos para a aplicação, porque logo mais no versículo 10 diz que os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono. Os 24 anciãos é uma complexidade fácil de entender, porque é o dobro de 12 e a Bíblia é por si só completa e revelada em Apocalipse. Então nós sabemos que metade desses anciãos representa as 12 tribos de Israel, a outra metade representa os 12 discípulos. Pastor Samuel, por que Deus precisa da representatividade desses dois povos de 12? Por quê? Porque primeiro, as 12 tribos representam a primeira aliança. Repita comigo: primeira aliança. Mais forte: primeira aliança. Esses 12 primeiros anciões representam a primeira aliança, Israel, as 12 tribos. Já os outros 12 discípulos, apóstolos, que são os anciãos, nós entendemos que são os próprios discípulos e apóstolos, porque representam a segunda aliança. Repita comigo: segunda aliança. Ou seja, os 24 anciãos trazem consigo a totalidade da aliança de Deus para com o seu povo. A primeira metade com Israel, a segunda metade com os demais do mundo afora. Por isso que Jesus ficou 3 anos e meio pregando para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Jesus prefere preparar a casa primeiro, para quando a casa é primeiro, os que estão na casa espalhem a palavra. Jesus separou 3 anos e meio de ministério para derramar o dia dele sobre 12 homens. Esses 12 homens incendiam o mundo com a palavra. Isso é visão de reino discipulado, mas isso é uma mensagem para outra hora. Então esses 12 anciãos, mais 12 anciãos, representam a aliança de Deus com a humanidade. Ou seja, esses 24 anciãos podem ser caracterizados como a história da humanidade. E todos esses 24 anciãos, eles declaram uma frase muito conhecida que nós lemos aqui. Eles declaram não somente os 24, mas os 4 serviços também: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era o que é e o que há de vir. Por que eles declaram Santo, Santo, Santo? Santidade significa separado, significa quem está perto, quem é amigo de Deus. Ou seja,
quando eles estão dizendo santo, 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 a Bíblia ainda nos deixa entender que há uma sentada no trono, ou seja, separado dos demais. Quando eles declaram que aquele homem, aquele Deus, que é o nosso Deus, está sentado acima do trono e diz santo, 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 estão dizendo que o que está sentado ali é separado pelo seu poder. Ele é inalcançável no quesito poder, no quesito autoridade, no quesito graça, no quesito sabedoria, no quesito soberania, e não somente separado, mas perfeição. Então você entende o porquê o pecado não chega perto de Deus. Deus é um ser perfeito e santo. Aleluia. Santidade não bate com o pecado. O pecado vai te distanciar da santidade, mas a santidade vai te aproximar de Deus. Todos podem dizer amém? A santidade de Deus exige santidade do homem. Efésios capítulo 4, versículo 23. E vós renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. No céu, tudo que habita lá é santo. No céu, tudo que habita lá é santo. Mas porque as palavras de santo são destinadas somente àquele que está sentado no trono? Porque Ele é a fonte de santidade. Se o que está no trono não fosse santo, não haveria santidade. Ninguém seria alcançado pela santidade. Sabe não? Porque tudo que é santo lá no céu, e somente o rei é chamado de santo. Porque toda a santidade, toda a pureza, toda a perfeição é provida daquele que está sentado no trono. Então, primeiro, os 24 anciãos, os 4 seres vivos, declaram 3 vezes que Ele é santo, porque a santidade só existe por intermédio dele. Se há alguma coisa santa é porque Ele foi santo primeiro. Se há alguma coisa justa é porque Ele foi justo primeiro. Se há amor é porque Ele foi amor primeiro. Se há salvação é porque Ele foi salvação primeiro. Eu não sei quem vai entender isto, mas os 24 anciãos e os 4 seres vivos carregam em si a verdade de um verdadeiro culto. Por quê? Culto nos Estados Unidos, eu gosto como é chamado. Culto nos Estados Unidos é chamado de serviço. Por quê? Culto você não vem para receber, culto você dá, culto você entrega, culto você dedica. É por isso que no céu é um culto que não termina, porque não é tempo de eles pedirem nada, porque tudo já foi concedido. Eles só têm tempo para entregar. Eles só têm tempo para entregar e dizer que Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. É a primeira realidade só que precisamos aprender. Deus é santo, e nós devemos sempre dizer: Deus é santo. Eles chamam de Deus Todo-Poderoso. Por que Deus é Todo-Poderoso? Porque também existem outros poderosos. O diabo é poderoso. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O diabo tem poder, mas é por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele tem todo o poder. Políticos desta nação ou desta geração podem ter poder, mas o meu Deus tem todo o poder. Líderes de facções criminosas podem ter poder dentro das comunidades, mas eu sirvo um Deus que tem todo o poder. O seu chefe de sua empresa ou o seu professor pode ter poder, mas o meu Deus tem todo o poder. E eles declaram: Ele é todo poderoso. É o que era. Por quê? O Criador, o Deus da vida. Eles estão dizendo: aquele que criou tudo, aquele que é pré-existente, aquele que é o ser atemporal, ou seja, não é limitado em tempo, Ele já era. Ou seja, se Ele já era, vamos proferir: Ele era. Depois diz: Ele é. Ou seja, esse é o de João, 1 João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por quê? Deus é um ser atemporal, ou seja, para Ele sempre é presente. O futuro é presente, o passado é presente e o presente é presente. Aonde quer que a estação que Ele queira estar, Ele vai estar, porque Ele é um ser atemporal. Por isso que nós, na teologia, nós usamos Deus não existe, Deus é. Por quê? Existência se limita a um espaço de tempo. Deus está
está para além do tempo, Ele é o Senhor do tempo. É por isso que Ele é chamado de Pai da eternidade, porque antes da eternidade ser eternidade, Ele já estava lá. E Ele é o que há de vir. Por quê? Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Eu amo essa passagem, Atos capítulo 1, versículo 11. Quando Jesus é ascendido aos céus, os discípulos e seguidores continuam olhando para cima, mas olha o que diz a palavra: apareceu 2 anjos dizendo: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que está aqui dentro de vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes. E é Deus dizendo: eu era antes da eternidade, eu criei tudo, eu estava com vocês, derramei o Espírito Santo, e eu estou para vir para buscar a minha noiva. Oh, aleluia, Jesus. Eu não sei se é muita surra de Bíblia, mas se você ainda tem um pouco de força para dar glória, prepara o glória, porque Deus é quem criou sua história, Ele está na sua história, Ele vai concluir a sua história buscando a sua noiva. Agora, o que eu acho interessante é: vamos para a aplicação desses adoradores. 24 anciãos e 4 seres viventes. 24 anciãos e 4 seres viventes. Quando o leão adora a Deus dizendo: santo, 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 o leão está dizendo: toda a força é destinada a Ele. O leão representa a força. Toda vez que o leão, na cultura do céu, se derrama perante o trono, e aquele que está sentado sobre o trono e diz que Ele é santo, que é santo, que é santo, e é todo poderoso, está dizendo: eu carrego a força, mas Ele é quem provém a força. Ou seja, primeiro tópico: a força adora a Deus. Quando o bezerro se curva ao trono daquele que reina, ele está dizendo: a humildade adora a Deus. Quando a águia se prostra ao trono, ela está dizendo: a visão, todo olhar e visão adora a esse Deus. Quando o homem, um animal que parece homem ou homem, se curva perante o trono de Deus nos céus e adora, dizendo que Ele é santo, 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 Ele está dizendo: toda a inteligência adora a Deus. Então você percebe que toda a força existente, toda a humildade existente, toda a visão existente e toda a inteligência existente só existe primeiro para adorar a Deus que assenta sobre o trono. E os 24 anciãos? Primeiro, toda Israel tem que adorar a Deus. É por isso que na minha interpretação escatológica, Israel tem um plano específico entre Deus e Israel. É a primeira aliança. Israel vai adorar a Deus. Israel vai adorar ao Messias. Deus está dizendo: os antepassados do Antigo Testamento, aqueles que não viram a glória do Messias, aqueles que não presenciaram o agir do Messias, eles adoram aquele que é santo. E os outros 12 discípulos que contemplaram a glória, andaram com a glória, falaram com a glória, curaram com a glória e viram a glória subir, também adoram a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Os antepassados adoram a Deus. Aqueles que têm a voz que ecoa até os dias atuais também adoram a Deus. A pergunta que fica é: se a força adora a Deus, se a humildade adora a Deus, se a visão adora a Deus, se a inteligência adora a Deus, se a primeira aliança adora a Deus, se a segunda aliança adora a Deus, se Israel adora a Deus, se o mundo adora a Deus, se os anjos adoram a Deus, se os serafins adoram a Deus, se os serafins adoram a Deus, quem sou eu para não adorar a Deus? Esse é o mistério da palavra de hoje. Se os 24 anciãos se prostram, se os 4 seres viventes se prostram, se as miríades e miríades de arcanjos e anjos, querubins e serafins se prostram, se todo ser que está na cultura do céu se prostra e adora, quem sou eu? Nariz empinado, terno bonito, sapato bonito, uniforme da Uziafé bonito, para não me prostrar e adorar a este Deus. Ei, calar, choume, rebacala, sube, cantará, saia. Se toda essa existência adora o
o noivo que vem. Você acha que o noivo vai te buscar? Você, com essa boca de sapo, braço cruzado, mão coçando a cabeça, arrumando o paletó, arrumando o uniforme, repassando a maquiagem, dando um trapo no batom, olhando se o dente está sujo. Deus vai buscar alguém que se prostra e adora. O noivo só vai buscar alguém que se prostra e adora. Eu quero saber se tem alguém que se prostra e adora nessa noite. Deixa eu ver. Ela tem um em pé. Tem outra que se levantou para adorar. Tem uma irmã que abriu um sorriso, todos os dentes, e deu glória a Deus. Por quê? Deus não veio buscar uma noiva que não está engajada. Deus não veio buscar uma noiva que não está atenta. Deus não veio buscar uma noiva que não tem vontade de se prostrar ou de adorar em qualquer momento. Se você não gosta de barulho, se você não gosta de adoração, o céu não pertence a você, porque para entrar no céu tem que adorar, tem que adorar, tem que adorar. Talvez você está incomodado com a pessoa que está do seu lado, que já deu 20 glória, te esbarrou, levantou a mão para cima, mas posso te dizer uma coisa: o céu espera por ele, o céu espera por ela, porque só vai entrar nas bodas quem adora. Deixa eu ver quem veio adorar, deixa eu ver quem veio adorar. É por isso que Jesus, irmão, eu amo a Bíblia, porque Bíblia interpreta Bíblia. Vou repetir de novo: Bíblia interpreta Bíblia. João capítulo 4, Jesus encontra uma mulher samaritana. Ele começa pedindo água, mas depois começa a falar de ministério, começa a falar de povos, começa a falar de culturas. E ela diz assim: olha, os nossos samaritanos dizem que a gente adora em um lugar, mas os judeus falam que a gente tem que adorar em outro lugar. E sabe o que Jesus respondeu? Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora pega, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Jesus só vai buscar quem adora. Noiva que não adora não é noiva, é concubina. Noiva que não adora não é noiva, é concubina. Na hora que quer adora, na hora que precisa adora. Noiva que não adora não é noiva, é prostituta, porque satisfaz os prazeres e vai embora. Mas Deus quer alguém, uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro, e que adora, e que adora, e que adora, e que adora, e que adora. Eu não sei se você está envolvido com esta palavra, eu não sei se a palavra toca o seu coração, mas se ela por algum momento falou contigo, eu quero te convidar, coloque-se sobre os seus pés. Railan, meu amigo, prepara aquele louvor, aquele que Deus já colocou no seu coração. Sabe por quê, igreja? Nós estamos ficando muito habituados a um clima rotineiro, A única rotina que o céu tem é a adoração. A única rotina que o céu tem é a adoração. Se os 24 adoram, se os 4 adoram, se os milhares e milhares e miríades de miríades adoram, quem sou eu para não adorar? Quando o noivo vier buscar a sua noiva, ele vai buscar alguém que adora. Então eu quero te dizer algo: começa a ensaiar, começa a provar o vestido, começa a provar a coroa. O que é isso, Samuel? É adoração. Adora no teu trabalho, adora na tua empresa, adora na escola, adora em casa, adora lavando a louça. Mas lá no céu é adoração intermitente. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Se tem algum vizinho seu que não gosta de ouvir o seu louvor pelas manhãs, se tem um vizinho desta
da igreja que não gosta do barulho pode ficar em paz. Vai ficar um silêncio na grande tribulação, porque eu vou subir a adorar. Eu vou subir a adorar. Eu sou noiva que adora.